alguns anos eu estou com esse trabalho muito instigante e bonito, que é cuidar do acervo do Ziraldo. Então, nós formalizamos um instituto, chamado Instituto Ziraldo, e estamos aqui numa fase inicial de catalogação, levantamento de acervo, né? Estamos fazendo um minucioso reconhecimento de terreno. Embora a obra do Ziraldo seja assim de conhecimento irrestrito praticamente do Brasil inteiro, nós mesmos ficamos surpresas com preciosidades que a gente vem encontrando. De 1000 rabiscos, ideias, artes finais, charges. É um acervo desde 1950. Então a gente está falando de memória do Brasil, de identidade cultural, de relevância para públicos diversos, né? De um diálogo que fala desde a criança, o jovem, o pai, o avô. Então é muito presente na memória de muita gente e no dia a dia, porque é uma coisa muito viva, né? Mesmo quando o Ziraldo estava no começo de carreira, o Ziraldo tem um talento, uma alegria de viver, uma espontaneidade que contagia, né? Então ele passa, eu acho que contagia até ele mesmo, e isso autoalimenta as próprias ideias, que geram outras ideias e que viram comunicações incríveis. E aí toda a literatura infantil que foi invadindo a trajetória profissional dele, porque o Ziraldo não começou com literatura infantil, né? Foi em 1969, quando ele lançou o Flix. E nisso ele já tinha 10 anos de trajetória formal, né? Ele começou mais jovem ainda, com 15, 16 anos, quando ele foi para Belo Horizonte, depois Rio de Janeiro. Em pouco tempo já era reconhecido internacionalmente em salões do humor, com charges, enfim. E depois a Turma do Pererê, que foi revolucionário, uma linguagem revolucionária para o Brasil, os quadrinhos do Brasil na época, 1960. Enfim, e aí em 1969 ele escreve Flix, que foi também um divisor de águas dentro da literatura infanto-juvenil do Brasil, dentro das artes gráficas, no campo do design gráfico. Enfim, 1000 teses de doutorado de várias pessoas atestam isso, e a memória afetiva de milhões de brasileiros também, né? A gente do Instituto teve essa alegria de poder fazer o Flix 50 anos, o livro, junto com a editora Melhoramentos. E isso foi no ano passado, a gente relançou totalmente fiel à edição número 1. Então o Instituto está resgatando a essência do traço do Ziraldo, do pensamento do Ziraldo, as primeiras ideias, como foi o livro quando saiu a primeira vez. Fizemos isso também com o Menino Maluquinho, que está completando 40 anos esse ano e vai sair em breve, também pela editora Melhoramentos. O logotipo. Então eu acho que todos os livros deles, ele tem quase 200 títulos, e você vê que sempre tem muito afeto. Se a gente for pegar alguma coisa em comum, né, em todos eles, é afeto. Então isso traz a uma infância rodeada de afeto, atenção e espaço. Era uma criança ouvida, uma criança que ouvia e que falava e que era escutada. Então ele cresceu nesse formato. O Ziraldo vai fazer 88 anos, né? Então eu sinto que o texto do Ziraldo, os livros do Ziraldo, a obra dele, tem essa força meio atemporal, porque o cara, se for olhar pela uma linha do tempo, né, muitas coisas foram ditas antes do momento que se estava falando aquilo. A Turma do Pererê com um enfoque altamente ecológico, né, nos anos 60, o Menino Maluquinho, a amizade, os amigos, os valores, o Flix, na hora que você fala da discriminação, dos diferentes, como incluir um diferente no grupo, o que é a exclusão. Então, são temas delicados, temas difíceis, a dor de uma avó que morre e como que você lida com isso, sem ser um livro de autoajuda, né? É um livro que continua sendo literatura, continua sendo infanto-juvenil, continua falando com o coração daquela criança, com a percepção daquela criança, mas
é para todo mundo, não é só para criança, porque é dele também, a dor dele. Então, as histórias passam experiências de vida e tudo que é muito pessoal acaba virando universal, né? Isso é indiscutível, todo mundo está cansado de saber. E o Ziraldo tem muito isso na sua obra, né? Então, eu sou suspeita, porque eu sou... Além de eu ser apaixonada pelo trabalho que eu faço com arte e design, eu adoro a obra do Ziraldo, sou apaixonada. Então, eu só posso dizer que o Instituto Ziraldo vai trazer muita coisa bacana, vocês fiquem preparados e vão ficar muito satisfeitos de poder ter essa troca constante com os públicos. O título Menino Maluquinho, que vai ter nessa edição comemorativa de 40 anos, é o original, que entrou no livro 1. Porque sempre vão tendo algumas afinações no correr do percurso. O rapaz já tem 40 anos, né? Então, um botox ali, uma coisinha ali. E esse título é o original, que só a letra A, que é vermelhinha. Tal. E no final do livro tem uma novidade para todos os leitores e fãs. Tem um caderno extra com milhões de curiosidades da onde esse personagem, por onde ele percorreu esses anos todos, coisas que surgiram. Enfim, e tem também um brinde especial, um maluquinho moderninho para a criança montar o seu toy art. E fizemos também uma coleção muito bacana da Supermãe, que é um outro personagem do Ziraldo, divertidíssimo. Porque o Ziraldo tem isso, né? O humor é muito forte. Então ele consegue caminhar por pedaços da alma humana com muita propriedade, né? São assuntos filosóficos, mas de uma maneira tão bem-humorada e cotidiana e próxima, que eu acho que o Ziraldo tem esse dom, né, de ele estar falando com cada um. O leitor dele se sente muito um amigo próximo daquele cara que está contando uma história. Ou revelando coisas pesadas e difíceis, mas com um humor sagaz e inteligente. Então eu acho que ele também levanta a inteligência do espectador na hora que ele conversa de igual para igual. Isso faz uma autoestima boa, né, para quem está ali dialogando com ele. Hoje o livro já está com 4 milhões de exemplares. É muita história. Só no Brasil foram 129 edições desse livro. Ele já foi traduzido para 10 idiomas. Então, é um senhor personagem, né? Então não dá para passar em branco, assim, fora as tirinhas, que aí depois os desdobramentos do livro número 1, né? Foram os 2 filmes de cinema, milhões de peças, até ópera, musicais, músicas, CD de músicas nos anos 90. E, então a gente tem muita coisa para contar do Maluquinho, para compartilhar e para, né, o que ter por vir do Maluquinho. Então vamos ter essa grande celebração, essa grande exposição. Já estamos desenvolvendo um projeto de um livro, Maluquinho por Cinema, que é ele, a história de como foram os filmes, essa produção e muitos registros, muitas fotos. O Maluquinho é tão bacana, porque o que a gente entende é que o Ziraldo conseguiu falar com toda criança feliz que existe dentro de cada um de nós. Então todo mundo lembra que é um ser feliz quando entra em contato com o menino Maluquinho, né? Daí essa empatia toda e esse abraço enorme com esse personagem, esse carisma desse personagem, né? E olha que curioso isso, quando foi feito o primeiro filme, os testes de elenco para descobrir quem seria o ator para representar o Maluquinho, né? A diversidade de crianças, de perfis de crianças que compareceram no teste mostra, sem dúvida nenhuma, a força dessa identidade, dessa empatia mesmo, né? Desse reconhecimento, ele sou eu sou ele. Muitos perfis diferentes, né? E a quantidade de meninos e meninas que se dizem, né? Eu sou um menino maluquinho. É muito bacana. Então a gente vai entender dentro desse novo perfil de mundo com distanciamento social, né? Como será essa celebração além do livro que vai ser lançado agora. Essa simplicidade eu acho genial também quando a gente vê o Ziraldo designer atuando, porque além dele ser o ilustrador, o escritor, o designer. Então eu sinto que os livros são tão completos por isso também, né? O Menino Maluquinho é ilustração traço preto sobre papel branco.
né? É quando o menos é mais. Uma das grandes máximas do design, né? Na essência. Então, é um livro dessa singeleza e com esse alcance infinito, né? Isso é muito bacana. A literatura do Ziraldo é bem mais antiga do que o Instituto Ziraldo, né? Uma trajetória de décadas e décadas. E a gente está com os projetos e a nossa essência e a nossa intenção, né, que trabalhar, valorizar, destacar, sem dúvida, a literatura infantil, a literatura brasileira, a comunicação. Daqui a pouco eu lembro. Mas então os nossos projetos do Instituto Ziraldo têm esse desejo de comunicar, de falar de memória, de identidade cultural, da arte, da imaginação, da comunicação, o pensamento livre. Então a liberdade, o humor, a comunicação, a voz, a percepção. Então a transformação do indivíduo, né, numa busca de cidadania, de reflexão, de conhecer o seu país e se conhecer, saber da sua história, saber se colocar, né, a palavra nos representando e a gente criando a palavra e o mundo se conversando melhor. Então, literatura infantil é um braço enorme do nosso instituto. E o desejo do Ziraldo sempre foi, até aquela brincadeira, né, ler é mais importante que estudar, uma frase que ele sempre falou, né, o prazer da leitura, a leitura nada funcional, a leitura como realmente portas para você conhecer o mundo interior e exterior. E a quantidade de lugares no Brasil que a gente sabe que os livros não chegam. Mesmo livros fora do formato papel, mesmo livro, né, o pensamento literário, a narrativa, a história, a criança sonhar, brincar, imaginar, pensar. Então, não é novidade esse perfil de projeto. Existem coisas lindas no Brasil sendo feitas nesse sentido de ônibus, levando livros, né? Essa biblioteca itinerante, a gente já viu projetos muito bonitos assim. Mas a gente quer investir nisso também, porque é a cara do Ziraldo. E todos os cantos, quanto mais gente estiver junto, vai chegar em mais lugares. Então a gente imagina a biblioteca maluquinha em parcerias com as prefeituras do Brasil inteiro. Talvez a gente comece até em Minas Gerais, ainda não sei, é um desejo grande que está surgindo de feedbacks. E de cada vez mais e mais, nos cantos onde a gente não chega, onde não tem nem biblioteca pública, quanto mais livraria. Né? E aí o bacana é essa curadoria também que o Instituto vai fazer na hora de dar acesso ao conteúdo literário aos nossos jovens, às nossas crianças, né? O que não é apenas o exercício de se ler palavras. Quais livros estão indo, né? O que se está passando de geração para geração? Então a curadoria é algo bem relevante para a gente. E aí eu acho que a Biblioteca Maluquinha entra com esse diferencial, com esse selo de atestado, né, pelo Instituto Ziraldo. Depois ele já ficou mais saudável, de não trabalhar de madrugada, trabalhar mais de dia. Depois que ele parou de fumar, ficou mais saudável ainda. Ele parou de fumar quando ele fez uma campanha contra o fumo. O Ministério da Saúde, uma campanha engraçadíssima, claro, sempre tudo com muito humor. Tinha uns cartazes lindíssimos. Fumar é brega, fumar é cafona, fumar... E uns personagens muito bons. Depois dessa campanha, ele parou de fumar. Então eu nunca vi um trabalho dar tão certo assim, né? E eu acho que o Ziraldo tem muita verdade no que ele conta. Então faz sentido. Aquela campanha incrível, né? Eu tô aqui fumando, não faz sentido, né? É surreal, né? A gente não sabe nem muito por onde começa a falar de uma questão desse tipo, né? Onde o livro já chega muito caro para o público final, né? Já não é barato, mesmo com as editoras e gráficas tendo isenção de impostos e tudo mais. O produto final já é exageradamente inacessível. Então,
é assim, é tão óbvio que não se pode pensar em um país, né? Pensar em igualdade, em conhecimento, em amadurecimento do cidadão, em amadurecimento de uma nação, de percepções enquanto indivíduos, né? Sem a interpretação do mundo em que a gente vive, né? Sem mais uma ferramenta que é a leitura. E a literatura, então, que além da leitura, que traz o abrir da percepção e da mente, que vem agregado a isso. Então, a gente tem que continuar, todo mundo, unido e não permitindo um caminho desse para o nosso país. Isso não é solução para nada, muito pelo contrário, é para trazer mais problema. Então, mas eu acho que essas coisas são interessantes porque une as pessoas e aumenta a atenção para as coisas que realmente nos são caras, as coisas que nós temos que dar valor e as coisas que fazem falta para nós. Então eu entendo que a gente está passando por um momento que traz uma luz, que parece turbulento, parece o caos, parece surreal, mas que tem a sua função, porque de uma certa maneira você vê como estamos unidos. Como alternativas maravilhosas estão surgindo, né? Como a voz da lucidez está ficando mais forte.